Boa noite, comunidade Cosmic Power. Boa noite, Daniela. Boa noite, Cleide. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, que bom, né? Alguém aqui é a primeira vez conosco? Acho que não, né? Parece Vamos, que não. vamos ligando as nossas câmeras para a gente se conectar realmente aqui, né? Cuidamos Tem que ninguém entre em uma tela. Débora, a dona Fátima. Fátima, Fátima, Fátima Moreira. Isso. Oi, Fátima, bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco, viu? Que ótimo. Então, pessoal, nossa leitura de hoje, quem já pensou que gostaria de fazer essa leitura? hoje a gente vai precisar, Débora, acho que de três pessoas, duas a A três pessoas. Melissa. Uhum. Hum. Três pessoas fica bem bom. É, já podia indo dividir a parte da Melissa enquanto os outros vão pensando. Se for a Quem primeira vai? edição, Melissa, página 210, tá, querida? A gente vai ler O Poder da Fé e eu vou pedir para você entrar com os dois primeiros parágrafos, que vai até expectativas negativas, tá? Ok. Renata, você deve estar com a segunda edição, Renata, ou você está com a primeira? A primeira, Primeiro. então tá. Então você lê o parágrafo seguinte, a conclusão dessas descobertas, até o final, na outra página. Você quer experimentar também? Ok? E uma terceira pessoa. Quem mais, gente? Marlene. Isabela, quer ler para a gente? Marlene, pediu, Marlene. Marlene pediu. Marlene, você lê pra gente o feedback até o fim. Só o feedback, não precisa ler o resumo, tá? Ok. É isso, Débora. Ok, hoje nós vamos continuar com um tema que a gente já começou a abordar na parte anterior, né? Sobre o poder da fé. Mas antes da gente começar, nós vamos então fazer umas respirações, né? A gente pode fechar os olhos, tirar os óculos. Já estamos felizes com esse encontro, então nós sorrimos, né? E abrimos a boca e soltamos todo o ar. Expira, fecha a boca, inspira, se enche, abre a boca e solta todo o ar, toda a preocupação que tivemos no dia. Vamos relaxando, soltando esse ar. Fecha a boca, inspira e abre a boca e solta. Solta todo o ar. Fecha a boca, inspira. E solta todo o ar. E mais uma vez. Inspira e expira. E vamos então abrindo os nossos olhos. Estamos mais presentes para a nossa leitura. E podemos então começar. O poder da fé. O melhor exemplo do poder da fé é o efeito placebo. Alguém está doente e o médico lhe diz: tem um medicamento novo em folha, particularmente eficaz. Ele vai ajudar. O paciente toma o medicamento e ele ajuda. Contudo, mais tarde, descobre-se que se tratava apenas de um comprimido de açúcar, um placebo.
Então, o açúcar curou alguma doença? Não, de maneira nenhuma. Foi a confiança no médico e a crença na pílula de açúcar disfarçada como medicamento real. Era uma visão, uma expectativa, uma imagem que a mente tinha criado. O que isso significa em termos concretos? Uma crença positiva cria uma química positiva e, assim, torna possível uma vida positiva. Como Jesus disse há 2000 anos, sua fé te salvou. Embora a maioria das pessoas seja informada sobre o efeito placebo, elas não conhecem o efeito da fé. Ela controla e dirige a química no corpo. No entanto, uma crença negativa é igualmente poderosa, porque cria um programa dentro de nós. Ela também determina a própria biologia, mas na direção oposta. Assim como uma crença positiva pode conduzir à saúde, uma crença negativa é capaz de causar todos os tipos de doenças, desde câncer a doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes e até mesmo a morte. Os resultados de um programa negativo são chamados de nocebo. Quantas pessoas são livres de expectativas negativas? A conclusão dessas descobertas é: a fé controla minha biologia. Pensamentos positivos levam a um placebo e eu posso me curar. Os pensamentos negativos nos controlam com a mesma força. Eles também causam muitas doenças. Como já mencionado, mais de 90% de todas as doenças não tem nada a ver com os genes. Tudo depende de nosso ambiente, de nossa fé, de nosso meio circundante e das nossas reações a ele. Tudo é nossa resposta muito pessoal a esse ambiente. Se respondermos com gratidão, com respiração consciente e meditação, podemos reescrever e reprogramar de maneira bem consciente nossos genes e nosso destino, ou seja, nosso futuro. Como? Experimentar é o caminho mais fácil para a felicidade. Isso importa? Sim, e muito, porque assim nos torna criadores, porque moldamos essa vida com base nas imagens que criamos e conversamos em nossa mente. Essas imagens são, então, traduzidas na química que se torna a expressão de nossa realidade. Aquele que quer mudar sua vida precisa mudar de ideia. Querer mudar seus genes com a ajuda da farmácia é o caminho errado. Isso impede até mesmo que você interrompa o pensamento problemático, pois tudo começa na barriga, no sentimento e na cabeça. Se entendermos isso, em última instância significa: podemos eliminar a maioria das doenças neste mundo apenas alterando nossa programação, isto é, nossos hábitos, a comida, os movimentos, o sentir, o pensar e o agir. Eu posso controlar e mudar meu estilo de vida, porque é dele que vem o poder criativo. Nós nascemos como criadores, não como vítimas. Os praticantes de Cosmic Power em todo o mundo já tiveram essas experiências. Você quer experimentar também? Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. Em 10 de dezembro de 2014, nasceu minha filha Sofia. Quando ela tinha 2 anos e meio de idade, foi diagnosticada com autismo. Ela estava constantemente se balançando, gritava a cada vez que tentava vesti-la e não queria sair de casa. Sua condição piorou ainda mais. Ela batia a cabeça contra os móveis e paredes. Era horrível. A partir de maio de 2017, participei de vários seminários de Cosmic Power. Após cada curso, havia uma mudança em minha filha.
Ela se tornou mais calma e feliz. Mas a maior mudança foi no ano passado. Agora posso ir às compras com ela e também levá-la ao parquinho. Ela me acompanha comportadamente. Sim, ela fica até feliz quando recebemos visitas. Ela fica até feliz quando recebemos visitas. Ela costumava reagir a todos com gritos, até mesmo a minha mãe. Sofia até se adaptou bem em um jardim de infância e não se destaca por causa de qualquer comportamento incomum. Muita coisa mudou em mim também. Eu percebi que eu via meu marido como substituto de um pai. Isso tinha provocado uma grande tensão em nosso casamento. Com a nova visão da minha vida, a condição de Sofia claramente também mudou. Ela estava no meu campo e tinha assumido meus problemas. Graças a Cosmic Power, esses emaranhados foram dissolvidos. Obrigada, Sofia. Ok, muito bem. Então, esse texto é muito importante, nos dá muitas reflexões, né? Muitas reflexões, porque todos nós queremos ser felizes, né? Mas será que realmente não temos esses pensamentos que nos bloqueiam, né? E aí o Cosmic Power nos ensina tudo isso, né? Então vamos agora intercambiar o que que nós fomos tocados aqui. A gente já tinha falado um pouquinho desse tema e vamos então, né, trocar nossas experiências aqui. E é importante que todos falem um pouquinho, né? Ok? Quem quiser pode levantar a mãozinha. A Renata. Renata. É, do texto que eu, né, de, eu li, de todo o da parte que eu li, uma coisa que é muito interessante, assim, que eu já tenho isso como algo na minha vida, mas isso reforça cada vez mais, né? Tudo depende de nosso ambiente, de nossa fé, de nosso meio circundante e das nossas reações a ele. Tudo é nossa resposta. Muito pessoal esse ambiente. É muito interessante. Hoje eu estava conversando com algumas amigas e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? O quanto que às vezes você está num ambiente que não está bem, mas se você está bem, você consegue trazer essa serenidade, essa tranquilidade para o grupo, né? E a colega sempre fala, nossa, Renata, eu gosto tanto quando você está assim, quando a gente está com você, porque você traz essa energia, você traz essa coisa boa. Então, eu acho que isso também, como diz o outro, eu já experimentei o Cosmic Power, né? Fiz o curso inicial apenas, mas já estou experimentando, faço as meditações, então que eu acho que de alguma forma isso sim já reflete essa energia, já reflete no ambiente onde a gente está. É claro que a gente não está todo 100% o tempo todo, né? Como é que fala? Com a energia muito elevada. Hora e meia acontece um probleminha, você dá uma baixada, mas aí a hora que você dá aquela respirada, parece que você né? Você começa tudo de novo. Então, eu acho que esse texto ele vem só retratar mesmo o que acontece conosco quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo, a gente se conectar com o universo, né? Quando a gente tem fé de verdade, né? Aquela fé de que as coisas realmente podem melhorar e tudo depende da gente, né? Então, assim, o que mais me chamou a atenção, assim, foi esse trechinho, porque foi exatamente isso que a gente estava conversando hoje. Então, eu falei, olha que interessante, né? Obrigada. Ok, muito obrigada, Renata. Mais alguém? Meninas e meninos, não fiquem tímidos, né? O que que vocês já perceberam em relação isso que a
Renata falou muito importante, né? O ambiente que nos circunda, né? Que nós somos capazes de até mudar esse ambiente. Mas e o nosso ambiente interno, né? Nosso mundo interno, que é isso que o Cosmic faz conosco, né? Voltar essa atenção para dentro, observar os pensamentos, observar como reagimos, e aí sim a gente então consegue mudar esse ambiente externo, né? Alguém já observou Aparecida. alguma mudança parecida? Uhum. Boa noite, estão ouvindo? Sim. Então, hoje esse tema, né, o poder da fé, ele foi, nossa, bem escolhido, né? Porque eu estou vivendo uma fase, assim, desafiadora e também com o caderno é que eu estou percebendo e tendo condições de saber o que é meu e o que não é meu, coisa que a Cleide já havia me dito, né, há muito tempo, mas não, quando não é a hora, não acontece, né? De alguma forma a gente aprende, mas nesse meu caso, eu peguei o caderno depois que teve essa movimentação do nosso curso, que vai haver no dia 27, e retornei a fazer as anotações nele. E com as anotações, eu pude perceber o que é meu, o que não é meu, que parte minha que está angustiada e estou conseguindo observar tudo. E a fé está nesse meio. Ela está nesse meio porque quando eu deixo a angústia tomar conta, quando eu não estou no meu centro, quando eu não estou no meu centro, vem o desespero, a insegurança, o medo, tudo o que não. E eu confesso para vocês, eu estou conseguindo colocar cada coisa no seu lugar com o caderno de exercício. Eu nunca pensei que eu fosse falar sobre isso e dessa forma. Então, eu tenho que agradecer muito esse movimento do caderno de exercício, porque eu adquiri esse caderno no ano passado, em novembro. Eu fiz ele no dia 12, no dia 13. Aí eu parei. Uma dificuldade para fazer as anotações. Gente, aquilo para mim era uma dificuldade tão grande. Parei simplesmente. Não sei se é coincidência, mas eu retornei agora em junho e no dia 13. Isso me chamou a atenção. E eu estou fazendo pergunta para meu coração nas minhas meditações, para me entender a parada e a volta. E de lá para cá, eu não parei um dia. E eu posso dizer que o desespero, o medo, a insegurança, tudo com a fé, com Cosmic Power, eu estou colocando cada um no seu lugarzinho. Não que eu estou plena, né? A gente tem os, mas hoje eu estou entendendo. O bater na tecla do caderno. Hoje eu estou entendendo o quanto este caderno ele é importante. Hoje eu te entendo, Cleide. Hoje eu te entendo o quanto ele é importante. Cada dia que eu anoto, eu aprendo sobre mim. É sobre mim que eu estou aprendendo. Eu estou descobrindo.
coisa que eu falava, mas eu nem sabia que eu falava. Nos cursos que eu dei, de que forma, como? E agora eu estou conseguindo separar isso aqui, essa parte minha, eu estou observando ela, eu quero entendê-la, eu preciso. Porque se eu quiser botar para fora aquilo que está aqui dentro, primeiro eu preciso compreender o que está aqui dentro. Então, esse movimento desse caderno, para mim, foi o maior presente que eu ganhei nesse mês de junho. É isso, eu quero agradecer. E esse texto do Poder da Fé tem tudo a ver, tudo a ver. Gratidão. Uhum. É, as pessoas estão perguntando sobre esse caderno. É um caderno de exercícios que foi introduzido nos cursos de Cosmic Power ano passado, né? Então, para conseguir esse caderno, quando a pessoa faz o curso, ela é então é, orientada, né, a adquirir esse caderno de exercícios, tá bom? Depois a gente pode também falar mais sobre isso, né? Porque aqui tem muita gente que ainda não faz os cursos básicos, né? A gente depois fala sobre isso. Bom, então, mais alguém? A Cleide levantou a mão. Eu, Débora, Uhum, assim, quando eu vi o texto de hoje, para mim foi mais uma grata surpresa. Domingo eu fui caminhar e o circuito que eu passo numa igreja que chama do Padre Pio. E eu já passei muitas vezes lá, e não me apercebia disso. E nesse domingo foi como se aquilo tivesse me chamado a atenção. Eu fiz o circuito todo. Quando eu cheguei na outra ponta, eu encontrei um casal perdido. E eles viraram para mim e disseram: aonde é a igreja do Padre Pio? Não há coincidência, não há coincidência. E aquilo moveu algo em mim. Voltei para casa, fiz minhas meditações, 5 horas eu fui à missa. Né? Primeiro fiz uma meditação e fui para a missa. Qual era o evangelho? Sobre fé. E a gente hoje faz mais uma escolha sobre fé. Isso é tão divino a gente perceber e reconectar essa fé internamente, essa fé nessa coisa maior que está dentro da gente. E saber que mesmo a gente ainda tendo dificuldade de lidar com algumas questões que ainda não são claras para a gente, quando a gente está no centro, na nossa presença, basta uma expiração para a gente sentir essa força que vem de dentro do coração da gente. Essa força que nos faz sentar 3 vezes ao dia e meditar. Essa força que faz o ambiente externo mudar. E como a Sofia diz no texto, a biologia da gente muda. O cérebro, ele é binário, ele só entende se eu estou segura e se eu não estou segura. A partir do quê? Da biologia da gente. Em especial, do intestino da gente. Então, quando eu estou nesse lugar de segurança, a minha química muda, que é isso que ela está dizendo. E eu passo a acreditar nessa força que vem de dentro. O meu intestino se comunica com o meu coração, que se comunica com o meu cérebro. E eu passo a ter um brilho diferente,
a ver a vida de forma diferente. E assim eu posso agradecer todos os dias. E nesse meio tempo, hoje eu cheguei aqui na empresa, hoje eu estou fazendo aqui da empresa, e ontem à noite eu escrevi uma dedicatória no livro para o meu chefe, justamente agradecendo isso. Porque Deus te coloca as dificuldades, mas Ele te coloca sempre uma pessoa que é teu anjo, uma pessoa que mostra que Ele está do teu lado. Então foram 2 anos de mudança intensa na minha vida, intensa. E eu vim para um lugar que não me disse não para nada. Era para fazer o curso dentro da própria instituição. Os meus colegas todos quase já fizeram o curso, fazem imposição. Ele mesmo faz imposição. Toda vez que ele chega em Brasília, ele pede para fazer. Então, gente, como não acreditar nessa força? Como não acreditar? Né? E é essa coisa que vem de dentro, que a gente não sabe explicar. E tudo que a gente aprende no Cosmic, tanto a respirar, quanto a meditar, quanto o uso do caderno, tudo tem um valor que nós não conseguiríamos pagar a fé que a Sophie tem, de trazer esse percurso todo, de fazer esse percurso todo até aqui conosco. Não só ela, como a Dana, como a Débora, que é a nossa referência aqui no Brasil, que é a pessoa que sustenta todas as nossas ações aqui no Brasil. Então, quando a gente está sem fé, quando a gente está meio caidinho, a gente escreve para a Débora. Ou a gente vem na comunidade, ou a gente vai meditar com ela. Porque com certeza a história dela também tem de muita fé, de trazer até aqui a mesma coisa Dani, a mesma coisa parecida, todos os facilitadores e todos os praticantes, porque a gente não está aqui por acaso. Tem um propósito maior. A gente pode não ter descoberto ainda, mas quando a gente se entrega de coração aberto, tudo acontece. Minha vida é outra. A vida dos meus filhos mudaram. Quando essa moça traz esse relato da criança, isso me tocou profundamente, porque eu sei que à medida que eu fui meditando e respirando, a vida dos meus filhos é outra. Convidei eles para participar, eles nunca quiseram. Mas às vezes que eu estou com ele, parece que eles participam do cósmico junto comigo, porque as minhas células eu tenho certeza que falam com eles. De que forma eu não sei, eu não quero mais saber de nada, eu quero manter essa energia viva dentro de mim. Tomar essa decisão todos os dias. Então, para mim, o cósmico é vida, gente. É vida. Essa é a consciência que cada dia eu tomo mais. Os registros no caderno, em tudo, né? Ele vem trazendo de uma forma leve. Eu consigo me olhar nas situações e não me desesperar com nada, porque eu sempre fui um trator. Me entregasse algo para construir, podia ter certeza, morreriam todos, mas aquilo estaria construído. E hoje eu olho para aquilo tudo e digo, meu Deus, como eu fui assim? Então, quando eu encontro alguém assim, eu digo, poxa, ainda tem um pedacinho, porque ainda está aparecendo. Eu agradeço aquela pessoa por estar me mostrando que eu ainda tenho que melhorar mais um pedacinho. E assim tem sido minha vida. Cada pessoa que chega na minha frente, eu fico me observando, observando o meu corpo. O que que eu sinto? Quando eu vejo aquela coisa diferentezinha, eu disse, opa, essa partezinha aqui ainda falta ser acolhida. Ainda tem algo em mim que eu ainda não acolhi. Isso tem sido um presente para mim, Débora, Dani e todos os meus amigos que estão aqui como eu nessa caminhada, né? Muito obrigada. Obrigada, Cleide. Cada um é tocado, né? De uma maneira aqui.
Mais alguém gostaria de falar algo? A Marlene. Ei, Marlene. Quando eu fiz a leitura, me tocou muito, porque é, é, foi uma sensação muito forte, uma emoção muito forte ao ler esse feedback. E quando eu nem ia falar, porque eu estava bastante emocionada aqui, mas quando a colega vem e fala, faz o relato dela, parece que ela está contando a minha história. Quando ela diz, olha, o quanto ela teve que lutar, né? Quanto que ela teve que fazer, e ela nem se reconhece hoje olhando para trás. E assim é comigo. Porque hoje eu olho às vezes e falo assim, como eu consegui tudo isso? Não sei. Mas hoje eu tenho consciência, né? Eu tenho consciência de que nada foi por acaso, até o fato de estar aqui, até a forma como eu cheguei nas constelações para poder chegar ao Cosmic Power. Então, tudo, tudo parece que vem fazendo aquele movimento onde hoje eu posso olhar para a minha família, minhas filhas, olhar para meu marido, como eu já falei aqui um dia, ano passado eu perdi meu filho do coração, né, com 40, já com 40 anos, né, e veio para minha companhia quando ele tinha 15 dias. E se não fosse as meditações, eu não sei como eu teria sobrevivido aqueles dias, como eu teria sobrevivido o ano passado. Então, as constelações também, juntamente com o Cosmic Power, nossa, foi tudo, foi, sabe, chegou na hora certa para mim em 2018 e está sendo a hora certa e continuará sendo, porque eu não deixo de fazer mais Cosmic Power nos horários que der, quando der, dentro de um ônibus, é dentro do carro, e eu passo. Nem olho para o lado. Sinto e faço as minhas respirações. Então, quero agradecer a Cleide e agradecer a todos mesmo, porque são dias muito importantes quando a gente se reúne aqui também. Isso nos dá uma força. Débora, Daniele, Cleide, se vocês soubessem a força que vocês nos dão quando vocês fazem a meditação online com todos nós, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como isso nos fortalece. Inclusive, eu já, outra vez eu até falei que poderia ter mais dias, mas, mas eu sei que todo mundo tem compromisso, mas é muito importante estarmos juntos. Gente, gratidão. Obrigada, Marlene. Mais alguém? Tem uma pergunta, Débora, no chat. Pessoal querendo saber quando que vai ter o curso básico, porque para ter esse caderninho de exercícios, pessoal, precisa fazer o curso básico presencial. Quem quiser saber nas suas cidades, é só falar com a gente, na comunidade, comigo, com Cleide, que a gente passa para vocês, se na sua cidade tem. E a pessoa está perguntando se vai ter algum online com a Dana, Débora. Tem alguma previsão? Não, ainda nós não temos ainda previsão. E assim que a gente souber, a gente vai divulgar, tá? Ok? Mas eu acho que o importante vocês estão tendo aqui, né? Porque no curso a gente vai aprender a respirar, meditar, e vocês já tendo uma parte. Se vocês colocarem em prática, vocês já vão receber demais, tá? E só avisar a Ana Antunes para depois fazer contato comigo no privado, porque ela perguntou se vai ter presencial em São Paulo e tem alguns presenciais em São Paulo previstos. É só falar comigo, tá? Que eu passo. Tá, a Cleide também ficou de olhar isso, né? Quem fosse dar curso, né? Então, também pode ir lá Isso, com ela, pode ficar. tá? Bom, enfim, aqui nesse livro, gente, assim, a Sophie foi escolheu, né, os exemplos bem sutis para nos mostrar como nós somos responsáveis, né?
como é importante a gente ter a fé em nós mesmos, né? Como essa fé está dentro de nós. Quando ela escolhe até o que Jesus falou, sua fé te curou. Jesus não fez nada. Ele mostrou o caminho e a pessoa teve a fé que ela mesma era capaz de trazer essa cura, né? Então, de uma maneira tão bonita, tão sutil, Jesus, a Sophie, quis falar que nós também temos essa força dentro de nós, que nós também somos capazes de tudo, né? Assim como uma gotinha do mar é o mar, nós somos uma gotinha do amor infinito de Deus, então nós somos, temos o poder e o amor de Deus em nós. E quando a gente lembra de tudo que nós já escutamos na nossa família, ou em nós mesmos, nós falamos às vezes para nós mesmos coisas negativas em relação a nós, tudo isso vai nos dizendo que nós não somos capazes. E ela fala aqui também que essa expiração pode reprogramar tudo que está guardado no nosso corpo de negativo. Então, por isso que é importante a gente respirar e meditar, porque é como se a gente fosse limpando tudo de negativo, porque nós vamos unindo tudo. Tudo está certo, tudo é para um aprendizado. Então, nós precisamos de mudar o que nós escutamos que nós não somos capazes e ver sim que nós podemos tudo, né? Junto com os outros, né? Não só para mim. Eu sou capaz de ser tão bom, tão bondoso e trazer os outros juntos, né? Então, ela fala para a gente não ser vítima, né? Porque se a gente sempre achar que o mundo foi injusto conosco, nós tiramos a nossa responsabilidade de mudar, de fazer algo diferente, né? Então, essa mãe também nesse depoimento, né? Quando ela achou que ela podia, que o filho dela ia melhorar, como o filho conseguiu essa melhora, né? Como o nosso sorriso já nos diz que algo vai acontecer de bom e que pode mudar nossa química interna e tudo nosso mudar, tudo na nossa vida mudar, né? Então, fica aqui, né? A nossa parte de responsabilidade e a gente vê que a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que são essas expirações, inspirações e a nossa meditação, onde a gente vai de novo ser o mar, né? Deixar de ser gotinha e voltar a ser o mar, né? Ok? Eu vou comentar um pouquinho também, Débora, só fazendo um coro aqui com a Cleide, porque hoje, antes de você me enviar o texto, mais ou menos umas 2 da tarde, eu fiz um story no meu Instagram sobre uma Uhum. cena onde Jesus fala essa frase: A tua fé te salvou. E vocês podem ver lá que foi feita umas 4, 5 horas atrás e eu recebi a sua orientação tem mais ou menos 1 hora atrás, né? E é um trecho ligado a Verônica, né? Quando Verônica toca a borla da roupa, né? A franja da roupa de Jesus. E eu fiz esse post horas antes. Então, o que que isso mostra pra gente? É um fato, essas fenomenologias que acontecem de maneira tão espontânea e bonita são confirmações para dizer: eu tô aqui, eu tô ouvindo vocês, falem comigo, eu tô aqui, a gente tá junto, é muito nítido. E, e aí me veio uma pergunta agora, enquanto eu estava ouvindo, do tipo assim: e se fé for algo que a gente cria nesse momento agora? Agora. O que que eu vou fomentar? O que que eu vou alimentar por meio da minha energia, da minha assinatura vibracional,
que vai ser demonstrada por meio do meu sorriso, do meu olhar, que é o quê? Quando eu sorrio, eu me alegro e eu gero uma química que vai conversar com o meu corpo inteiro. Então, meu corpo inteiro vai criar. E o crer e criar, olha como isso é próximo. Crer e criar. Então, eu tenho a impressão que às vezes a gente foge desse óbvio ululante, para usar uma palavra bem difícil, aquela coisa que é tão na cara, que é uma torta na cara, de perceber o tamanho do poder que a gente tem. E aí é tão grande esse poder que às vezes a gente fica assim, não quero ver isso tudo de uma vez, não. É muito para mim, né? Mas é um fato. E aí, o que que acontece aí quando a gente admite que tem todo esse poder? Não tem espaço para vítima. Porque se a gente que tem todo esse poder, é a gente que está criando esses pontos onde a gente está correndo atrás do próprio rabo e lidando com dores repetitivas, né? E aí a inspiração vem e fala para você: me usa, que eu desprogramo o que você quiser, quase como se fosse um campo minado que ela sai, a expiração sai desligando e desarmando cada mina. Entrei num pensamento de medo. Tô com medo, tô com medo. E se expirar sorrindo, então? Porque o expirar solta, o sorrir diz sim. Aí o seu corpo solta muitas vezes mais, se for uma expiração assim, ó. Porque se você expirar com o biquinho, ó, ainda tem uma contenção. É um, ó. E aí inspira sorrindo. A química muda imediatamente. Eu começo a criar. Ah, veio, gente, os lugares onde tem estresse repetitivo familiar, estresse repetitivo no trânsito, estresse repetitivo profissional. Ah, vai desarmando, vai criando. Fé é criar, tá na mão, né? E nós estamos em conexão, porque está sendo coletivo essa confirmação aqui de todos nós, né? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês toda terça-feira. A Débora sempre tão maravilhosa, tão ensinando tanta coisa boa pra gente, né? O apoio da Cleide, de todas vocês. Estou me sentindo muito, muito alegre de estar aqui. É isso. Obrigada, Daniela. Mas aqui está todo mundo se descobrindo, né? Não é aprendendo, né? Se É. descobrindo aqui, né? Então, todos nós, né? Não tem ninguém aqui ensinando, nós estamos nos descobrindo. Mais uma chavezinha. É, isso tudo é muito importante, porque essa fé em nós mesmos, né? Que a gente é capaz, que a gente não é nada sem o outro, né? Que todos nós precisamos uns dos outros, né? A fé na amizade, a fé no ser humano, né? A gente tem que ter essa fé, que todos nós somos capazes. E a Sofia também nos ensina os exercícios também, porque quando a gente expira, né? A gente solta tudo. A gente confia que vai devolver tudo para o universo. Então, a fé de soltar, né? De não querer segurar, de não querer mudar nada. Então, essa inspiração vem como uma confiar que você pode soltar tudo, que vai aparecer algo novo, né? Você solta o ar, vai chegar um ar novo. E eu lembro que quando eu meditava no começo, quando eu expirava, eu ainda ficava com o ombro um pouquinho assim, ó. Meu ombro não tinha descido totalmente, não estava relaxado, eu ainda estava segurando algo, né? Então, vocês observem isso também. Se realmente você
soltou todo o ar e seu corpo também soltou o ar, né? Então, a gente relaxa os ombros, que aí realmente você soltou tudo para que algo novo venha, né? E tudo vem de novo. Então, que a gente faça isso bem feito nessa hora dessa expiração. E eu vou falar rapidinho, tá dando até a nossa hora aqui de já meditar. Mas a Sophie também nos dá alguns exercícios, né? Que pode mudar um pouco o conceito que a gente tem da gente, né? Que a gente escutou, que a gente não é bonito. Mulher, então, tem um tal de achar que não tá bonita, né? Que não é bonita, que não é atraente. A gente ir para o espelho, se olhar, sorrir para nós mesmos, dizermos palavras para nós, palavras maravilhosas no espelho. E também esse gesto aqui, ó, a Sofia faz muito a gente fazer esse gesto, que a gente tem esse poder, né? De fazer com a mão, soltar, fazer muito isso e na frente do espelho, eu posso, que isso libera a gente e isso traz poder para a gente, esse poder pessoal, né? E é um poder que une, não um poder que eu sou melhor, um poder que me inclui em tudo, com todos, né? Então a gente Ela pode. bate palma também, né, Débora? Bate É, palma, pede para a gente bater palma há muito tempo é, e sentir que a gente está batendo palma para a gente, a né? gente, né? Massageando todos os nossos órgãos quando a gente bate palma. Então, assim, que a gente crie, né? Acorda de manhã, sorria para você, né? Fale palavras. Meu dia hoje vai ser maravilhoso. Hoje eu vou. Aí você fala o que você sentir, né? É, mude, né? Se você visse uma pessoa que você quisesse levantar a moral dela, o que que você falaria para ela? Fala para você, né? Diga palavras maravilhosas. Todos nós, né? Temos esse poder e essa maravilha. Senão, não estaríamos aqui. Cada um do seu jeito, cada um é único, mas ninguém pode fazer falta, né? Ok? Vamos meditar, pessoal? Vamos virar de ladinho. Vamos virando aqui para a tela. Ok, meus queridos. Muito bem. E amanhã é quarta-feira, tem Jogo do Brasil, mas tem meditação. Quem quiser comparecer vai ser ótimo, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada, Daniela. Obrigada, Cleide. Obrigada a todo mundo. Um beijo grande e até o próximo encontro, né? Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até. Oi, Até, Dani. Tchau, tchau. boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite.